Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar a respeito do desmonte que nós fizemos aqui na G-Consult de um notebook Positivo Mobile D35. O grande objetivo desse desmonte foi analisar cada uma das peças e fazermos o checklist do que nós encontramos dentro desse computador. Então vamos lá. Primeiramente, quando nós abrimos um computador, há necessidade de analisarmos o bloco, né? Ou seja, todos os componentes que fazem parte do notebook, inclusive o próprio esquema elétrico. Então, o esquema elétrico de um notebook é composto pelo seu próprio processador, onde as informações serão processadas, é um chip com muita tecnologia, muitos recursos que você vai conhecer. Além do barramento, nós abrimos o notebook e nos deparamos com um barramento de cobre atuando como um dissipador de calor. Então é através desse barramento que os vídeos, dados e até a memória RAM, que é a memória que dá acesso aos arquivos do computador de forma aleatória, estão presentes. E também a ponte norte e sul, onde os circuitos de vídeos, VGA, conector do display, ou seja, da tela do notebook, assim como conexões com DVDs, rede, wireless, Bluetooth e o Super I/O, entrada e saída do computador, que também você vai conhecer. Então, o esquema elétrico é basicamente composto por essa parte aqui e demais conectores. Vamos agora a algumas particularidades do nosso notebook em relação ao PCH, que é a extensão norte-sul, que hoje nos computadores modernos não existe mais. O PC8 é a Platform Controller Hub. É através desse PCH que a gente consegue detectar a temperatura do nosso computador, e aí o cooler vai entrar em ação para fazer o resfriamento. Então é parte do computador associada à placa de vídeo responsável pelas entradas HDMI, que é aquele cabo ao qual você conecta em um monitor grande ou então em um projetor, bastante comum aí nos notebooks, para projeção de informações na tela ou na parede. E também as entradas USB 2.0 e 3.0, que nós já vamos comentar a respeito da diferença entre ambas. Temos também o leitor de cartão de webcam. Então esse notebook ele dispõe de um cartão webcam para a detecção de imagem, de vídeo, assim como o Bluetooth e a condição para a montagem, a participação desse notebook dentro de um esquema de rede LAN e WAN. O WAN é para longa distância e o LAN é para o ambiente ao qual estivermos trabalhando, ou seja, wireless ou sem fio. E também o PC8 ele é responsável pelas conexões de áudio e também do speaker ou do microfone. O que é o Super I/O? Todas as conexões de entrada e saída do notebook, composto pelo próprio cooler, que vai fazer o resfriamento do computador, os sensores, o touchpad, a bateria, o sistema integrado de entrada para o sistema operacional do seu computador, entrada e saída, e também o teclado. Então, ouviu falar em Super I/O, você deve relacionar a todos esses componentes que fazem parte aí do seu notebook, que você não enxerga, né? Mas o cooler, por exemplo, você não enxerga. Mas se você abrir o seu notebook, você terá o cooler nas suas mãos, caso você faça a desconexão. Agora, o touchpad ele está logo próximo ao teclado, né, mas a bateria você não visualiza, a não ser que você abra o seu computador na parte de trás, e o teclado que você opera, né, quando vai fazer qualquer trabalho. Então, alguns componentes são visíveis, outros não. O PCH.
PCH é composto pelo barramento e placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada recebe este nome porque ela melhora a experiência visual para vídeos e produções gráficas. Tá? Então, geralmente, se você trabalhar com gráficos, com muita produção de vídeo, o ideal é ter no notebook à sua disposição uma placa de vídeo dedicada. Assim como o LCD, o leitor de cristal líquido, o speaker, que é o microfone, e os chips, as memórias, os cartões de memória do seu computador, assim como o áudio e mini card para alguma operação específica. Você vai observar na filmagem sobre o desmonte do notebook da Positivo D35 que todas as trilhas do circuito integrado, que é uma placa de fenolite, todas as trilhas elas vão em direção ao processador, não tem como. Tá? Então observe isso caso você faça um desmonte aí de um notebook, esta particularidade. E o checklist básico que nós temos que fazer ao desmontarmos um notebook é observarmos a presença da ponte de memória RAM, a entrada de vídeo VGA, as saídas LVDS da tela do circuito de vídeo, que são responsáveis pela transmissão de dados em alta velocidade e com segurança. A trilha do processador até a ponte norte e ponte sul, que hoje não existem mais, né, foram praticamente acoplados em um único componente, e o áudio e cartão de memória. O outro checklist importante que você pode fazer aí no seu computador é observar as saídas USB, que para os computadores mais antigos usava-se a saída 2.0. Tá? Atualmente o cabo USB ele é 3.0, suporta 600 MB por segundo, enquanto a 2.0 ela transmitia dados apenas na proporção de 60 MB por segundo. Então o USB, esse cabinho que você não dá a mínima importância, ele é responsável pela taxa de transferência de dados entre o seu computador e um outro equipamento. Observe aí no checklist a conexão de fax modem, né? Hoje não se usa mais fax modem, mas nos computadores antigos pode ser que tenha aí uma conexão específica sobre isso, ou as conexões de rede. Assim como o leitor de DVD e HD, hard disk. Caso você queira colocar um hard disk adicional, também existe essa possibilidade. O Super BIOS, que nós já explicamos, e o transistor, denominado chip de BIOS, entrada e saída, que vai fazer o controle aí de todos os componentes de entrada e saída do teu computador, assim como a placa de vídeo. No checklist final, considere aí também os conectores Wi-Fi, os conectores Touch, o circuito integrado da bateria, o chip PCH, que é a placa-mãe que interliga a CPU, memória, processador, placa de vídeo e demais componentes. Aqui está o processador e teclado. Aqui o chip de BIOS, entrada HDMI. E finalizamos aqui a nossa apresentação sobre as características dos componentes de um notebook. Agradeço muito a sua atenção. Assista aí agora o nosso vídeo desmontando o notebook da Positivo, modelo D35. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.